Ao contrário do que os apologistas protestantes querem fazer crer, os padres da Igreja jamais ensinaram a suficiência formal das Sagradas Escrituras. Eles não ensinavam a sola Escritura, mas sim a suficiência material das Escrituras, tal como os apologistas católicos sempre defenderam. Isso é confirmado por um erudito protestante chamado Timothy Ward, em seu livro Palavra e Suplemento, Atos Discursivos, Textos Bíblicos e a Suficiência das Escrituras, publicado em 2012, ele fala o seguinte: em geral, os padres afirmam a suficiência material das Escrituras, mas negam a sua suficiência formal. Está lá, na página 25, é uma edição de Nova York, da Oxford University Press. Mas antes que o protestante afirme que trata-se de uma falácia de autoridade, vamos confirmar o que os apologistas católicos e Tim Ward afirmam. Para tanto, usaremos como exemplo um padre da Igreja, que os apologistas protestantes costumam citar como prova do ensino da suficiência formal ou a sola escritura na patrística. Estamos falando de Santo Atanásio. Os protestantes frequentemente citam as seguintes palavras deste padre da Igreja, abre aspas: as sagradas e inspiradas escrituras são suficientes para declarar a verdade. Na sua obra Contra os Pagãos, 1,3. Por si só, essa declaração parece mostrar que Santo Atanásio acreditava que a Escritura era tudo o que um crente precisava, a suficiência formal. Mas devemos lembrar que para mostrar que um padre da Igreja acreditava na suficiência formal ou na sola Escritura, ele teria que acreditar que as Escrituras não exigem qualquer outra autoridade para determinar o seu significado, tal como o ensino da Igreja ou a tradição, já que a sola Escritura afirma a suficiência formal das Sagradas Escrituras. Ora, Santo Atanásio e as Escrituras contêm a verdade do Evangelho, porém, também para ele, a correta interpretação dessa verdade deve ser buscada por aqueles que ensinam a fé. É por isso que em sua carta festal ele escreve o seguinte, abre aspas: mas depois dele, com ele, estão todos os inventores de heresias ímpias, que na verdade se refere às Escrituras, mas não seguem as opiniões do que disseram os santos. E recebendo estas como tradições humanas, estão errados, porque não as conhecem corretamente nem o seu poder. Por isso Paulo elogia com justiça os coríntios, 1 Coríntios 11, 2, porque as suas opiniões estavam em conformidade com as suas tradições. Carta Festal 2,6. Do mesmo modo, confessa a autoridade do Concílio Ecumênico de Nicéia, e como Deus também fala através dele, e não somente pelas Escrituras, abre aspas. Porém, as palavras do Senhor proferidas pelo Concílio Ecumênico de Nicéia permanecerão para sempre. Carta Sinodal aos Bispos da África, capítulo 2. E quando examinamos outros padres que são citados na defesa da sola Escritura, percebemos confusões semelhantes entre a sua veneração sincera e a importância das Escrituras e a ideia protestante da suficiência formal das Sagradas Escrituras. Se um protestante deseja demonstrar a sola Escritura nos padres, ele deve demonstrar a diferença e ainda uma afirmação muito mais forte de que a Escritura é tão clara que nenhuma informação externa ou autoridade é necessária para interpretá-la. Portanto, a menos que o protestante mostre que padres como Agostinho e Atanásio não declararam que os concílios eram infalíveis e que a igreja não tinha autoridade para interpretar as Escrituras, eu pediria a ele que não perdesse o seu tempo. James White, Jason Arnold, William Webster, entre outros apologistas protestantes, em vários debates com apologistas católicos, não foram capazes de encontrar respostas para a acusação de que os seus argumentos eram direcionados apenas para demonstrar a suficiência material e não a suficiência formal das Sagradas Escrituras.